Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E agora você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. Bom, pressionado pela inflação dos alimentos, o governo do presidente Lula pretende regulamentar o mercado de VR e VA para aliviar o bolso do brasileiro. A proposta de regulamentação do mercado de cartões de refeição e alimentação foi apresentada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma resposta à demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por medidas para baratear o preço dos alimentos. A medida busca aumentar a concorrência no setor, beneficiando trabalhadores e impactando positivamente os preços no mercado. O tema entrou na lista de tarefas da equipe econômica após o presidente Lula acionar ministros para encontrar soluções para debelar a inflação dos alimentos, temendo os efeitos sobre a popularidade do seu governo. O VR e VA, como são conhecidos, não são obrigatórios caso não exista previsão em norma coletiva ou adesão do empregador ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que fornece isenções fiscais para atender padrões de alimentação adequado aos empregados. As empresas integrantes do PAT têm os gastos com alimentação deduzidos do imposto de renda. No entanto, devem seguir as regras estabelecidas no programa. Em 2022, foi aprovada a lei que permite a portabilidade e interoperabilidade em cartões de alimentação e refeição oferecidos a trabalhadores de carteira assinada. A lei visa aumentar a competitividade entre as operadoras de cartões e assim reduzir os custos para os restaurantes e trabalhadores. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou a necessidade de restaurar o propósito original do Programa de Alimentação do Trabalhador. As empresas que oferecem o PAT devem estar cientes das novas diretrizes e se preparar para uma fiscalização mais rigorosa. O endurecimento da fiscalização sinaliza um aviso claro para os empresários. Será essencial garantir que as práticas empresariais estejam em conformidade com a legislação para evitar penalizações. Assim, o fortalecimento do PAT deve gerar não apenas uma revisão na forma como as empresas administram os benefícios, mas também um incentivo para que contratos de fornecimento de alimentação sejam feitos com responsabilidade. Atualmente, os restaurantes e os supermercados pagam uma taxa cobrada a cada operação, que varia de 6% a 13% do valor da refeição ou da compra, um percentual muito acima do praticado no mercado de maquininhas, de 1% a 2%, a depender se a compra for no débito ou no crédito. Isso ocorre porque o serviço de benefícios de alimentação é concentrado em 4 grandes empresas de tickets, que detêm 80% do mercado. Além de emitir os cartões, elas são responsáveis por credenciar os restaurantes e os supermercados. Cada uma delas tem a sua própria rede e as suas próprias maquininhas, o que implica custos que se sobrepõem e aumentam as taxas cobradas dos estabelecimentos. Hoje, por exemplo, as empresas de ticket cobram, além da taxa de administração, uma taxa sobre a transação, outra de anuidade e outra caso o lojista queira antecipar os recebíveis que terá com as vendas em VR ou VA. Tudo isso é repassado ao trabalhador. As internações por dengue aumentaram 66% nos hospitais privados. Mesmo assim, esse número ainda é menor do que no ano passado. Segundo a pesquisa divulgada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, que consultou 91 hospitais privados da capital. Apesar da curva de crescimento dos casos da doença nesta época do ano, os números de pacientes levados para uma unidade de terapia intensiva caíram 17% na comparação com o levantamento divulgado no início do ano passado. O presidente do sindicato, Francisco Balestrin, destacou que o controle da doença depende de medidas sanitárias tomadas pelas autoridades e também da colaboração da população para evitar a proliferação do mosquito, cuidando especialmente dos focos de água parada. A entidade também questionou os hospitais sobre outros problemas de saúde, que estão aumentando e provocando internações. A virose ficou em primeiro lugar e, em seguida, as doenças respiratórias. Vale destacar que, no início do ano, o litoral de São Paulo enfrentou um surto de virose que refletiu em uma crise nos serviços de saúde da capital e do interior do estado. E olha que história incrível. Uma jovem de 27 anos foi aprovada em 86 das 88 faculdades de medicina com a sua nota do Enem. Maria Clara teve uma nota tão alta que isso foi suficiente para conseguir esse feito. A jovem Maria Clara Lopes, de 27 anos, foi aprovada em 86 das 88 faculdades de medicina com vagas de ampla concorrência oferecidas pelo SISU.
Maria Clara é formada em Relações Internacionais pela UFRJ, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, e em Artes Cênicas, pela Casa das Artes de Laranjeiras. Mas quis mudar de carreira. A decisão de mudar para a medicina não foi fácil, e após um ano de estudo, ela entendeu que apenas revisar os conteúdos não seria suficiente e aderiu a uma mentoria particular. O resultado de tanto esforço só veio após 3 anos. Ao corrigir o Enem realizado em 2024, Maria Clara viu que havia acertado 165 das 180 questões, e além disso, sua redação foi avaliada em 960 pontos, o que para ela já era mais do que o suficiente. Assim que o SISU abriu as inscrições, ela viu que a nota estava acima da nota de corte de 86 das 88 faculdades de medicina e decidiu se inscrever na UFRJ, e foi aprovada em 14º lugar de 100 vagas. Ela deu algumas dicas para quem também deseja passar no vestibular, como buscar equilíbrio e acreditar em si mesmo. Maria Clara pretende atuar como cirurgiã em cardiologia ou em neurologia, mas sabe que a trajetória na faculdade pode trazer novos desafios e possibilidades. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Te convido a conferir outras notícias às 2 horas da tarde. Até mais!